Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 50, versículo 4, diz assim: naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, e eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus, e perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Verso 6: o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, e esqueceram-se do seu redil. Todos os que acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia, e sai da terra dos caldeus. Sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Em algumas traduções tem cordeiro, né? Eu tenho rebanho. Rebanho? O meu aqui está aqui, é bode, mas algumas versões aqui foi até bom. Aqui, ó, revista João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Eu estava na João Ferreira de Almeida, revista atualizada. A Almeida revista, né, corrigida, ela está dizendo aqui no versículo 8, aqui, ó, como os carneiros diante do rebanho. Já na linguagem, né, de hoje, esse versículo 8 já diz, já diferente. Versículo 8 diz assim, ó, diz aqui o versículo 8. Versículo 8 diz assim, ó, vou ler novamente: israelitas, fujam da Babilônia, deixem o país, seja os primeiros a sair. Isso é na linguagem de hoje. Então, Deus está falando por meio do profeta Jeremias a respeito de uma profecia que para nós, e tanto para o povo de Israel, já se cumpriu. Você sabe que Jeremias profetizou que a nação de Israel ficaria 70 anos cativos na Babilônia. A palavra diz que Daniel, ele começou a orar para que Deus cumprisse esta profecia. Quando Daniel começou a orar, vocês conhecem, né, aquela passagem de Daniel, que Daniel começa a fazer um jejum e começa a orar para que Deus comece a dar a resposta, né? Levou 21 dias, né, para que Deus respondesse a oração de Daniel. E Daniel ali estava orando para que Deus cumprisse a profecia dos 70 anos. Daniel sabia que faltava pouco para que se completasse os 70 anos do tempo que o povo de Israel foi para a Babilônia. Então essa profecia aqui mesmo aqui na Bíblia, você vai ver na epígrafe falando a respeito de o julgamento, a profecia contra a Babilônia. Então é uma profecia, sendo que é uma profecia que ela já se cumpriu apenas até um certo ponto. Ela ainda não se completou, ela ainda essa profecia ela não foi ainda completada. E é isso que nós estaremos vendo na palavra de Deus. Amém? Eu quero que você se coloque, no seu lugar, se assente, por favor, e coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Amém? E olhe assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, fala comigo, envia-me o teu Espírito, revela-me
a tua palavra. Faça-me entrar no teu descanso. Usa o teu anjo, o teu mensageiro, o teu profeta, o teu atalaia. Fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir. Deixa eu orar. Meu Deus, nesse momento nós estamos dando início à ministração da tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesta hora. Por isso, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para que nós venhamos ouvir a tua voz. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, diz o Senhor. E se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, pois aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. E nós queremos, meu Deus, ouvir a tua palavra, queremos receber a tua palavra de bom grado, para que a tua palavra venha produzir em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada. Por isso, Senhor, remove todo empecilho e toda barreira, tudo aquilo que atrapalha a pregação da tua palavra, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E que sobre as nossas vidas o Senhor derrame da tua graça, da tua virtude e do teu poder. Assim, meu Deus, nós oramos e declaramos que por meio do Espírito Santo o Senhor opera sinais e maravilhas no meio do teu povo, e o Espírito Santo, sim, aleluia, nos mostra, nos revela no nosso coração quem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo se manifesta aqui, agora, no nosso meio, com provas infalíveis, mostrando quem verdadeiramente Ele é. E Jesus Cristo é o próprio Deus, o Deus vivo, o Deus encarnado, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja, aplaudir ao Senhor com palmas e glorificar-lhe com voz de triunfo, aleluia, aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele está aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus. Jeremias recebeu esta profecia. Ele recebeu esta profecia, e nesta profecia ele fala a respeito da ruína de Babilônia. E esta profecia, ela aconteceu um pouco antes do povo de Israel ser liberto, um pouco antes do povo de Israel voltar para Jerusalém. Deus cumpriu esta profecia, mas como eu disse para você, esta profecia ela foi cumprida em parte. Falta uma outra parte desta profecia para que ela se cumpra. E no decorrer, da ministração, vocês vão entender o porquê dessa segunda parte. Vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isto. Bem, o versículo 1, o próprio Deus, ele vai falar com Jeremias. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor. E ele vai falar com Jeremias. Versículo 1. A palavra que falou o Senhor contra Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Deus sempre vai usar um profeta para profetizar. Ele mesmo disse em Amós 3:7: certamente o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas Deus, Ele revela aos profetas tanto coisas boas relacionadas ao futuro, quanto coisas ruins. E em relação à Babilônia, Deus, ele deu uma palavra profética para Jeremias. Aí diz aqui o versículo 1: anunciai entre as nações e fazei o quê? Ouvir. Arvorai um estandarte, fazei ouvir
não encubras, dizei, tomada é Babilônia. Confundido está o quê? Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Então, a profecia que Deus está trazendo sobre Babilônia é uma profecia de destruição. E a palavra está dizendo: fazei eles ouvir, anunciar entre as nações e fazei eles ouvir. Eles precisam ouvir. Eles precisam ouvir. Fazei ouvir e não encubras. Lembra que Paulo disse: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. E Deus cobrou isso de Jeremias: anuncie entre as nações. Lembrando que essa profecia, ela foi 5 anos. 5 anos. Foi 5 anos antes do povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia. Foi 5 anos antes. Deus já estava profetizando que Babilônia haveria de ficar em ruínas. Assim também é com Satanás. Jesus disse que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, e não para a humanidade. João 3,16 diz: e Deus amou o mundo. Quando fala o mundo, está falando amou a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a proposta de Deus para a humanidade é o quê? Condenação ou salvação, igreja? Salvação. Mas para o diabo e os seus anjos é condenação. Então, você vê que antes mesmo da Babilônia, de Nabucodonosor ir até Jerusalém e levar o povo cativo, Deus já havia profetizado antes do povo ser levado cativo o quê? Que Babilônia haveria de ser destruída, haveria de ser arruinada, haveria de ser arruinada. Então Deus está usando o profeta Jeremias para trazer esta profecia. Pastor, eu quero que... Eles falam que o profeta Jeremias, ele é um profeta chorão, porque... Exato. Ele é um profeta chorão, verdade. Lá no livro de Lamentações, e não é à toa que leva esse título, né? Por que livro de Lamentações? Porque ele chorava, Ele chorava, A palavra de Deus nos diz que Jeremias, ele é um tipo de Jesus Cristo no Velho Testamento. Se nós formos pegar os personagens do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, aliás, Jeremias, a gente está falando dele, mas se nós pegarmos os outros, como eu disse, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, pegar Davi, Sansão e tantos outros, o personagem que se assemelha muito com Jesus Cristo é Jeremias. A palavra de Deus diz que Jesus chegou diante do sepulcro de Lázaro e ele chorou. Alguns até interpretam que ele chorou não pela morte de Lázaro em si, mas pela condição humana. Porque Deus, quando ele fez o ser humano, ele não fez o ser humano para morrer. Então, quando Jesus ele viu ali aquela situação, ele lamentou, não só pelo fato de Lázaro estar morto, mas lamentou pela situação pela qual o ser humano, a humanidade estava vivendo. Até hoje Deus lamenta. Mas, respondendo à irmã, o Jeremias, ele é chamado de um profeta chorão, porque a palavra de Deus diz que Deus havia ordenado a Jeremias que ele nem orasse pelo povo, porque já estava dado o quê? A sentença.
Mas mesmo assim, sabendo da sentença de Deus, Jeremias orou. E orou o quê? Com lágrimas, chorando. Então, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, Jeremias profetizando 5 anos antes desta profecia se cumprir. Vá comigo em Jeremias capítulo 51. Jeremias 51. Versículo Jeremias 51, versículo 54. O som de um clamor se ouve. De onde? De Babilônia. E de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destruiu Babilônia e fará perecer nela a sua voz, grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouve-se-á o ruído da sua voz, porque o destruidor vem o quê? Sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. Versículo 57, embriagarei os seus príncipes e seus sábios, e os seus capitões, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei. Olha um detalhe, rei com letra maiúscula, hein? Cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e canseirão. Versículo de número 59. Aleluia. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Mireias, filho de Macieias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. Seraías era um príncipe o quê? Pacífico. Versículo 60. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: em tu chegando a Babilônia verás e lerás todas estas palavras, e dirás, Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que o que havia de desarraigar, até que não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. Versículo 63. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás, assim será afundada Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então, Deus está dizendo que a Babilônia, ela vai cair, ela vai ser afundada. Assim como o rolo foi jogado no Eufrates, assim também acontecerá com a Babilônia. A Babilônia, ela será afundada. Aleluia. Será afundada. Eu quero que você vá comigo em Apocalipse, capítulo 17. 17? Isso, Apocalipse. Acho que vocês estão procurando, outra coisa que eu queria perguntar, vocês sabem, eu fiquei curiosa. O apóstolo Paulo, quando o Senhor fala para ele que ele tem um espinho na carne, a minha Bíblia, eu não sei se traz, acompanha com as costas do Senhor.
a Bíblia relata que ele tem espinho na carne, ele pediu o seu que era para tirar o espinho na carne dele, mas a Bíblia fala que ele tinha uma doença. É verdade isso, pastor? Que era uma doença que estava sobre a vida dele. Aí muitos conjecturam a respeito desse espinho na carne, né? Alguns alegam que é doença, outros alegam que é algum problema de caráter que ele tinha. De caráter não, mas alguma coisa relacionada à personalidade dele, temperamento. Né? Cada teólogo, cada estudador da Bíblia dá uma interpretação, né? Não se sabe ao certo qual é o verdadeiro espinho da carne dele, né? É porque a minha estava dizendo, né, que ele pedia para o Senhor tirar aquilo dele, o Senhor falou que na verdade dele bastava sobre a vida dele. Eu fiquei curiosa para saber, né? Porque a vida da gente, quer dizer, quando é de estudo, igual o pastor explicou, não é profundo. Tem vida que não te dá a palavra certa. A gente vai ter estudo teológico a respeito dessas coisas, né? A gente trata desses assuntos. Aleluia. Apocalipse capítulo 17. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Essa é a segunda parte da profecia de Jeremias. Quando lá fala a respeito da Babilônia, como nós lemos que ela haveria de ser afundada, a primeira parte ela já se cumpriu, que foi quando o rei Ciro da Pérsia invadiu a Babilônia e destruiu a cidade, né? Ali foi a primeira parte da profecia sendo cumprida. Já aqui em Apocalipse, João, o apóstolo, recebe do Senhor Jesus a revelação de que nos últimos dias a meretriz, a Babilônia, ela haveria de ser o quê? Destruída. Então já vimos que a segunda parte da profecia está se referindo ao tempo do fim. Está se referindo ao tempo do fim. E quando vai falar da Babilônia, a palavra Babilônia, ela provém do nome Babel, que significa lugar de confusão, lugar de contenda. A Babilônia, como vocês sabem, ou talvez você nunca ouviu falar, mas vai ouvir falar rapidamente. Babel foi uma cidade que foi governada por Nimrod.
que foi bisneto de Noé. E diz a palavra de Deus que Noé, o seu neto, neto de Noé, Nimrod, ele reúne o povo para construir uma torre até chegar aos céus. E aquela torre, eles começaram a construir aquela torre para afrontar ao Senhor Deus. Essa foi a intenção de Nimrod. Então, quando fala a respeito da Babilônia, está se referindo a aqueles que vivem em um sistema governado por Satanás, e um sistema esse que procura fazer de tudo para afrontar a Deus. Como eu falei com você no início da mensagem, quando você está em casa ou na igreja, aonde for, foi falado na oração, que a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, não é contra o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, o seu patrão, mas contra os principados. A nossa luta é uma luta espiritual. E quantas vezes o adversário, ele consegue encontrar uma brecha na nossa vida e acaba nos usando para afrontar a Deus. A palavra diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É necessário haver acordo, é necessário o povo de Deus serem o quê? Unidos. Jesus, antes de ser entregue por Judas Iscariotes no jardim de Getsemane, ele orou ao Pai dizendo: Pai, que eles sejam um só, como eu e o Senhor somos um. Essa foi a oração do Senhor Jesus para todos os discípulos de todos os tempos, não só os discípulos lá da época quando ele esteve aqui na terra, mas também aqueles que haveriam de crer nele. Ele disse a Tomé: Tomé, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas crerão em mim. Você creste porque me viste. Então Jesus, quando ele fez a oração dizendo: Pai, que eles sejam um só, como eu e o Senhor somos um só, ele também estava orando por nós. Ele diz isso, está lá, João capítulo 17, ele fala a respeito disso. Ele fala: não oro somente por estes, mas também por aqueles que haverão de crer em mim. Então, Satanás, ele procura, e ele sempre vai procurar achar um meio por onde entrar na minha vida ou na sua vida, para que no corpo de Cristo haja o quê? Divisão, confusão, contenda. E uma vez havendo confusão, contenda, brigas, nós estaremos fazendo a vontade do diabo e desagradando a Deus. Então, esta profecia aqui a respeito da queda da Babilônia, a grande prostituta, quando fala Babilônia aqui em Apocalipse, está se referindo ao sistema religioso falso, ao sistema político e ao sistema, de um modo geral, a sociedade. Quando Apocalipse está falando dessa Babilônia aqui, está se referindo à sociedade que se rebela contra Deus. E a palavra diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a Babilônia, aqui em Apocalipse, descrita, também se refere ao sistema também associada à feitiçaria, à bruxaria. Tem pessoas que pensam: mas eu estou na igreja, eu estou fazendo a vontade do Pai, agora eu estou servindo a Jesus. Mas está servindo a Jesus por inteiro ou pela metade? Porque Elias perguntou ao povo: até quando cocheareis entre dois caminhos? E Jesus disse: não pode servir a dois senhores, ou há de servir a um, ou servir a outro. Ao servir a um, estará desagradando ao outro. E há pessoas dentro da igreja, eu não digo aqui que aqui não tem ninguém com esse espírito em nome de Jesus,
espírito de rebeldia, espírito de contenda, espírito de divisão, espírito de briga, espírito de porfia, para ver quem é o melhor na obra de Deus. Aqui não tem esse espírito, é daqui para fora. Mas há congregações, há igrejas com esse espírito, não há? Espírito de porfia, de briga, de divisão. Aí a pessoa fala: eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Tem muitos que arreiam despacho na encruzilhada e também dizem: eu sou de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas está lá, colocando lá uma vela lá para o Exu, para o Tancarrua, né? Fazendo mal. Bem lembrado, fazendo mal, né? Como podes dizer que amas ao teu irmão do qual você vê, né? Dizes que ama a Deus do qual não vê, e o teu irmão que você vê você não ama, né? Mas Apocalipse está se referindo a esse sistema, o sistema governado por Satanás. E Satanás, quando ele muitas das vezes ele não governa um grupo de pessoas, ou um povoado, ou um bairro, quando ele não domina um certo grupo, ele domina uma certa pessoa. Quando ele não domina no coletivo, ele domina no singular. Pode estar todo mundo aqui cheio do Espírito Santo, ou vamos dizer assim, em uma congregação, pode estar 99,9 irmãos cheios do Espírito Santo, mas sempre vai ter um ali com o espírito de Judas, com o espírito de Nimrod, com o espírito de Lúcifer, com o espírito, a síndrome, tem alguns pregadores que falam a síndrome de Satanás, a síndrome de Lúcifer. Então, quando fala aqui a respeito da Babilônia, está se referindo a tudo isso que eu estou falando para vocês. Entendeu? Esse espírito, essa prostituta, quando fala da grande prostituta, está falando do número ou da totalidade das pessoas que existem na sociedade que fazem a vontade de Satanás. E quando fala aqui da grande Babilônia, quando fala de Apocalipse, você sabe que Apocalipse aponta para quê? Para a volta de Jesus. E muita gente vai ficar. Eu não quero ficar. Por isso, eu até peço você, coloca a mão assim sobre a tua cabeça, diz assim: Senhor, arranca todo espírito de confusão da minha mente, em nome de Jesus. Vai para o abismo, espírito de confusão, espírito de contenda, pois eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Aleluia. Então é isso, igreja. Deus quer que nós sejamos unidos para com o Senhor. Aleluia. Eu quero que você volte comigo lá em Jeremias. Eu já vou terminar essa mensagem em nome de Jesus. Retorna comigo, por favor, em Jeremias. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo de número 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, num dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto
apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Sabe que dias é esse que o Senhor está falando? Depois da grande tribulação, depois que o anticristo e o falso profeta e a besta forem lançados no abismo, e quando Jesus novamente estará sobre esta terra, reinando sobre as nações. É destes dias que a palavra de Deus está se referindo aqui. Mais uma profecia que está apontando para o tempo do fim. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. Essa profecia, ela já está se cumprindo. Jesus, ele disse assim, ó: quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Não será necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Essa profecia, ela só vai ser literal mesmo, quando Jesus estiver aqui na terra. Imagina, Jesus visitando aqui o Rio de Janeiro. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que Jesus, quando ele vier aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no milênio, né? Quem já ouviu falar já do milênio? O milênio fala do reinado de Cristo na terra. Como eu disse, o anticristo, o falso profeta e a besta serão lançados no abismo, e Jesus reinará 1000 anos. O inimigo da nossa alma, Satanás, será aprisionado por 1000 anos. E durante esses 1000 anos, Jesus vai reinar na terra. A terra, né, o planeta, né, a humanidade vai desfrutar de uma prosperidade da qual a humanidade nunca viveu. Se hoje há escassez, né, se hoje há desemprego em massas, se há hospitais, né, faltando médicos, enfim, se há todos esses problemas que nós conhecemos na atualidade, quando Jesus estiver na terra no milênio, não haverá nada disso. Será uma prosperidade inimaginável que a humanidade vai estar vivendo. Aí eu fico assim imaginando Jesus vindo aqui do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus, quando vem aqui no Rio de Janeiro, a primeira ordem dele, porque a palavra diz que ele vai reger as nações com vara de ferro, a palavra diz que ele vai reger, né, as nações com a vara de ferro. Interessante que a palavra diz que ele é o desejado das nações. Jesus, oh glória! Gente, mas a coisa vai ficar estreita para muita gente, né? E eu imagino Jesus vindo aqui no Brasil, né? O Brasil já foi considerado o maior país católico do mundo. E aí eu fico imaginando Jesus vindo aqui no Rio de Janeiro, chegando lá no Corcovado: mandem derrubar isso aí. Derrubem isso! Isso é uma blasfêmia! Não, mas Senhor, é uma homenagem a Ti! É o Cristo Redentor! Não farás imagem, nem que há nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Pois eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais aos filhos até a 4ª geração, e faço misericórdia para com todos aqueles que me amam e me obedecem. Eu fico imaginando Jesus vindo no Rio de Janeiro. Senhor, vamos lá conhecer lá o Corcovado lá. Tem lá o Pão de Açúcar é legal. Gostei desse bom dia aí. Vocês são bem criativos, vocês brasileiros agora.
essa estátua, não, isso aí derruba, pode derrubar, meus servos, derrubem. Derrubem. Mas a coisa vai ficar estreita, principalmente, né? Eu fico imaginando essa geração, né? Uma geração rebelde, uma geração que não obedece professores, que não obedece às autoridades constituídas, né? Não obedece pai, não obedece mãe, né? Eu fico imaginando. Por isso que Jesus, ele disse que ele vai ter que reger com vara de ferro. Porque se Jesus ele viesse, né? Por exemplo, quando Jesus veio a primeira vez, aquela geração já tinha até aquela noção, né, de respeito a pai, mãe, às autoridades, e ainda assim o crucificaram, e ainda assim, né, receberam ele, né, mal. Imagina essa geração, né? Imagina essa geração. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. Tem uma agenda aí chamada Agenda 2030, que é a agenda da ONU, que até o ano de 2030 eles vão estabelecer. Eu vou falar algumas das metas. Primeira, paz. Eles estão dizendo que até 2030 eles vão estabelecer isso, paz no mundo. E vão radicar a fome. Vão acabar com a fome em todos os países. É por isso que você vê no noticiário falando sobre o euro, né? O euro, por exemplo, é uma moeda só na Europa, mas a intenção deles é fazer uma moeda só mundial. Uma só moeda, um só governo e uma só religião, que é chamada de ecumenismo, que é todas as religiões em uma só. Você já vê em alguns lugares aí padres pregando em igreja evangélica e pastor pregando em igreja, né, católica. E você vê, por exemplo, um pai de santo se reunindo com o rabi e mais o pastor e mais o padre, tudo numa mesma reunião, que é chamada culto ecumênico. Então tudo já está sendo preparado para a chegada do anticristo. Isso é certo. Por isso, é tempo de nós vivermos, né, em unidade. Porque se a igreja estiver em confusão, lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 eram loucas. Né? Lugar de confusão é sinônimo de loucura. Né? Um lugar onde só tem confusão é lugar de loucura. E Jesus disse que as loucas, elas ficaram de fora da festa do noivo. Então é o momento de nós andarmos em unidade, não em divisão, né? Como o próprio Jesus mesmo disse aos discípulos, que os discípulos ficaram com ciúme e disseram assim: tem um aí que está pregando no teu nome, fazendo milagres aí e tal, mas não é do nosso grupo. Jesus disse: deixai. Não há ninguém que anuncie no meu nome, faça milagres no meu nome e em seguida fale mal de mim. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, se espalha. Então é momento de nós estarmos o quê? Unidos, juntos, sem o quê? Sem o espírito da contenda, sem o espírito de confusão. E aí a palavra de Deus vai dizer que para nós sairmos o quê? Saímos da Babilônia. Né? Volta lá comigo lá, Jeremias 50, aleluia, Jeremias 50, versículo 4: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, e virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Então, os judeus de todos os lugares já estão sendo, aliás, no ano de 1949, se eu não me engano, foi o ano que a ONU reconheceu a nação de Israel
como nação. Então, esse ano, se eu não me engano, fez 70 anos. E Jesus disse que quando a figueira começasse a florescer, né, e começasse ali a dar os seus frutos, Jesus disse que estaria perto do que? Daquele grande dia, do dia quente, ou seja, daquele dia relacionado à volta dele. E muitos já acreditam, né, devido a esse cumprimento dessa profecia, que os judeus, quando eles voltaram lá para Jerusalém, e a ONU reconheceu eles como nação, que ali foi um cumprimento desta profecia, que aliás, é essa que nós estamos lendo. Essa não é a única palavra que se refere à volta de Israel a Jerusalém. Lembrando que essa profecia, ela tem duas partes. A primeira foi quando eles saíram da Babilônia, voltando para Jerusalém, lá naquela época, lá atrás. E a segunda parte é agora, quando Jesus, né, estará pisando novamente nesta terra. Essa é a nossa maior esperança. Por isso, repito, não é mais tempo de andarmos em confusão entre nós. É necessário nós andarmos em concordância. O versículo de número 5 diz assim, pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Essa profecia, ela vai se cumprir, porque Jesus, ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí mesmo em Jeremias, no versículo 19, vá comigo rapidamente, para nós encerrarmos essa palavra em nome de Jesus. Na mesma folha? Isso, Jeremias 50, versículo 19. E farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo, em Baçã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Você sabe que Gileade era onde se fazia, né, os remédios, né, a bálsamo em Gileade. Então naquele grande dia eles vão ser sarados, né? Os judeus, eles estão sofrendo até hoje com o holocausto, mas foi por causa de quê? Por causa de desobediência. Por causa de desobediência, porque não quiseram obedecer ao Senhor. Deus permitiu que eles passassem por aquilo. Então o Senhor, ele vai vir com um bálsamo e vai sarar. Eu quero que você também seja sarado nesta noite, para que haja comunhão, para que haja a retirada da confusão, da contenda da nossa congregação, da nossa família. É necessário que Deus venha sarar o nosso coração, sarar a nossa alma. Então que Deus venha derramar bálsamo sobre a sua vida nessa noite. Versículo 20: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que deixar de resto, né? Então eles vão ser perdoados, assim como Deus quer também nos perdoar. Ele quer nos perdoar nessa noite. Essa profecia vai se cumprir lá à frente com o povo de Israel, mas hoje Deus, ele quer curar o Israel espiritual, que é a sua igreja. Aleluia. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Só vou ler aqui um trecho aqui para encerrar aqui rapidamente. Voltando aqui para o versículo 6. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em monte outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso, ou do lugar da sua morada. Você vê, o versículo 6,
A palavra de Deus está dizendo: ovelhas perdidas foram o meu povo. Talvez hoje tenha pessoas perdidas, até mesmo aqui nesta congregação, ainda que com poucas pessoas. Deus que sonda a mente e os corações, que conhece a cada ser humano nas entranhas, Deus está dizendo aqui na sua palavra, Ele está dizendo: ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Lembra que eu falei no começo? Se alguém se ofendeu com alguma palavra do pastor ou com atitude, que me perdoe em nome de Jesus, porque aqui não tem Superman. Superman é ficção, aqui é realidade. O único Superman, o verdadeiro Superman é Jesus Cristo, o único que pisou na face desta terra como ovelha imaculada, sem mancha, sem pecado algum, porque o pastor Denison está sujeito a falhas, né? Às vezes a gente erra tentando acertar, né? E Deus entende isso, né? A pessoa errou tentando acertar, né? Mas Deus está falando aqui na palavra aqui, ó: ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, né? Tem muito pastor aí ensinando aí coisas erradas às ovelhas, e não é só nas atitudes não, mas até no ensino. Ensinam coisas erradas às pessoas, e as pessoas acabam se desviando, se perdendo. E Deus está dizendo aqui, ó, aleluia: para os montes as deixaram desviar. O pastor Jesus Cristo não vai deixar ninguém se desviar aqui. Aleluia. Amém? E assim como Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho, assim Deus fala no meu coração nesta hora: ai de ti, se tu não for atrás das minhas ovelhas e não cuidar das minhas ovelhas. Então eu estou trazendo essa palavra para a sua reflexão. Se você se encontra perdido dentro da congregação, Deus Ele te convida nesta noite a vir aqui à frente. É a primeira vez que eu faço isso. É a primeira vez. Se você se sente confundido, confundida, por exemplo, com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, com a tua filha, quantos aqui querem que a confusão, que a contenda saia do seu lar, saia da sua vida? Se você quer isso, que você venha aqui à frente em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar pela tua vida. Aleluia. Eu vou ler só mais um versículo aqui. Versículo 7 diz assim: todos os que as achavam as devoravam. A ovelha que fica dispersa, ela é devorada pelo lobo. É o que a palavra está dizendo aqui, ó. Todos as que achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais, a esperança de todos os que viveram pela fé que a Bíblia descreve, foi o Senhor. E a tua esperança também para hoje é o Senhor. Então, se você quer que a confusão, a contenda, que o mal saia da sua vida, é necessário que você se submeta à vontade do Senhor. A gente não pode continuar a nossa caminhada, né, em confusão, em discórdia, em desentendimento. O versículo 8 diz assim: fugi do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus, ou seja, sai da terra dos ímpios, ou não segue o caminho dos ímpios, como diz Salmo 1, não andai no caminho dos ímpios, não segui o conselho dos ímpios. Então a palavra está dizendo aqui a respeito disso. Amém? Você que está aqui à frente aqui, vire aqui para mim aqui, por favor. Isso. Coloque a sua mão sobre o seu coração nesse momento. E olha assim comigo: meu Deus e meu Pai,
meu Deus e meu Pai, neste momento, eu quero lhe pedir mais um favor, que o Senhor venha remover do meu coração, como também da minha mente, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, de discórdia, que o Senhor venha remover da minha vida, da minha família, da minha casa. Aleluia. Da minha parentela, que o Senhor faça a obra completa, como está escrito. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia do Senhor. E eu quero estar pronto para aquele dia. Por isso, nesse momento, eu me coloco diante do Senhor, clamando pelo teu favor, pedindo que o Senhor me receba na tua presença. Eu saio agora do lugar de confusão. Eu saio agora da Babilônia, do lugar que está destinado à destruição, e me coloco no lugar de salvação, que é a tua presença. Por isso me ajuda, Senhor, a ser unido com o Senhor, como também com os meus familiares, com os meus irmãos na fé, com os meus vizinhos, com todas as pessoas que eu encontrar pelo caminho, e eu venha ser uma pessoa de paz, como está escrito: segui a paz, pois sem ela ninguém chegará ao Senhor. Faça a sua oração nesse momento. Meu Deus, está aqui as tuas filhas, e o Senhor nesse momento, meu Deus, venha tirar todo espírito de confusão. Que o Senhor venha tirar não somente delas, mas como também da minha vida, de todos nós que estamos aqui, meu Deus. Que o Senhor venha remover o espírito de confusão. Tira do nosso meio, Senhor, o espírito de Nimrod, o espírito, meu Deus, que nos leva a contender e a combater contra o outro, porque nós precisamos ser unidos. Ensina-nos e faça-nos, Senhor, a sermos como as virgens prudentes. Nós precisamos ser prudentes na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Por isso nós oramos, meu Deus, para que o Senhor não permita que nós venhamos ser vencidos pelo espírito da confusão, pelo espírito, meu Deus, da contenda. Meu Deus, que nesse domingo, que o Senhor venha nos levar para o nosso lar, meu Deus, em comunhão, em paz. Sim, meu Deus, é na comunhão dos irmãos, diz a tua palavra, que o Senhor ordena a bênção. Por isso, meu Deus, que o Senhor venha ordenar a bênção nesta noite, para que nós venhamos, meu Deus, estar em comunhão com o Senhor. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te pedimos para que haja unidade aqui neste lugar, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho. Sim, meu Deus, aonde nós formos, que nós venhamos ser pessoas pacificadores, como diz a tua palavra. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, filhas de Deus. Então, ajuda-nos a ser pacíficos, ajuda-nos a sermos, meu Deus, mais unidos, pois nós precisamos ser unidos para que se cumpra a tua palavra, da qual diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E assim, meu Deus, nós oramos e desde já te agradecemos, no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.